Olá, estamos começando mais uma aula e nessa aula nós vamos ver como que funciona o comando array. O comando array nos permite fazer cópias de um determinado objeto de forma que esse objeto fique associado com as suas cópias. E para isso a gente pode utilizar o array de algumas formas diferentes. A primeira forma dele é utilizar o array circular. Então, eu encontro esse comando aqui na minha aba Modify, nesse ícone aqui. Aqui eu tenho o Pet Array, que é um array pelo caminho que eu dou. Ó. Tem o Rectangular Array e o Polar Array. O Polar Array é o circular que eu comentei agora. Então, vamos utilizar o Polar primeiro para a gente ver como que ele funciona. Assim que eu entro no comando, ele me pede para selecionar o objeto que eu quero copiar. Então, eu quero copiar aqui essa cadeira. Teclo em Enter. Agora, ele me pede qual que é o ponto base dessa rotação. Então, eu estou pegando aqui, ó, tá aparecendo em verdinho ali o ponto, ó, aqui, o meu ponto central. Quando eu clico no ponto central, ele já me mostra como que vai ficar esse meu array, ou seja, ele copiou essa cadeira várias vezes, ó. Se eu quiser, eu ainda posso fazer essa modificação aqui pelo grep, ou então eu posso modificar por esse painel que está aparecendo aqui, o Array Creation. Se eu não quiser, por exemplo, 6 itens e quiser 5 cadeiras, eu posso modificar aqui, ó, já começa a ficar mais interessante essa minha composição. Eu posso mudar também o número de colunas, aqui eu estou trabalhando com uma só, mas se eu quisesse trabalhar com duas, por exemplo, eu poderia. Ó, aí ele me cria uma segunda coluna aqui, que não é o caso, tá? Eu não quero trabalhar com duas, quero trabalhar com uma só. Eu posso ajustar os níveis, ele está associativo, eu posso tirar ele do associativo, se eu quiser, posso deixar ele não associativo. Posso mudar o ponto base, se eu não quero mais esse ponto base aqui, eu posso mudar ele para cá. Então, ele faz uma modificação do meu array, tá? E eu posso rotacionar esses itens. Se eu não quiser que eles fiquem assim, eu posso rotacionar de uma forma diferenciada, ó. Então, o array polar, ele sempre trabalha em formas circulares. Eu finalizei com 5 cadeiras aqui no meu array polar e agora eu quero copiar não só as cadeiras, mas eu quero copiar o conjunto todo dentro de um caminho pré-determinado. Para isso, eu vou utilizar o Pet Array, mas antes eu quero criar o caminho. Então, eu entro aqui no spline, que é um comando que a gente não viu ainda, mas ele serve para criar linhas sinuosas, e ele está aqui na aba Draw também. Clico sobre esse ícone, ele me pergunta o primeiro ponto, então vou selecionar esse ponto central, e aí, conforme eu vou clicando nos pontos, ele faz um caminho sinuoso. Se eu quiser sair, eu teclo Enter e ele finaliza o comando. Agora que eu tenho o caminho criado, eu posso entrar aqui no Pet Array, que é esse segundo ícone. Ele me pergunta qual é o objeto que eu quero copiar, eu seleciono a mesa com as cadeiras, Enter, e agora ele me pergunta qual é o caminho. Então, clico sobre o caminho e a minha mesa com as cadeiras, ela já se posicionaram nesse caminho. Da mesma forma que acontece no array polar, nesse array pet eu também consigo modificar essas minhas cópias só clicando no grep. Então, eu consigo aumentar ou diminuir essa quantidade de cópias, se eu quiser. Assim como eu posso modificar isso aqui também, essa quantidade aqui nos itens, né? Se eu quiser a mais ou a menos, eu posso modificar aqui também, tá? Posso, ó, aqui eu coloquei, existiam 5, eu mexi e agora eles estão com 3. Se eu quiser voltar para 4, por exemplo, eu posso clicar aqui e ela vai fazer mais uma. Então, isso depende da quantidade que eu quero. A mesma coisa acontece aqui com o número de
colunas, eu tenho uma só, mas se eu quiser trabalhar com duas, eu também posso. Ele começa a ficar um pouco bagunçado quando a gente trabalha com linhas mais curvas, mas eu posso fazer. Isso vai depender do projeto de cada um. Então, esse array, ele é um array que trabalha com um caminho pré-determinado, o que é bem interessante quando a gente tem que fazer alguma disposição, por exemplo, como aqui, que eu estou fazendo uma disposição de mesas, mas pode acontecer de eu ter que fazer uma disposição num projeto de vegetação, eu posso ter alguma coisa dentro de um maquinário, né, que eu tenha peças que são repetidas de acordo com um determinado caminho, curvo, então eu posso trabalhar também. Aqui a gente está dando alguns exemplos de arquitetura, mas o AutoCAD ele pode ser utilizado para mecânica, para projeto elétrico, então nós podemos utilizar esses comandos em qualquer um dos programas. Depois que eu finalizo o Patch Array, eu posso deletar esse caminho que eu fiz, que mesmo assim, quando eu clicar sobre os meus objetos, esse caminho vai aparecer, porque ele está associado e ele sabe que foi feito um determinado caminho. Então, eu posso modificar isso só clicando em cima, e sempre lembrando que isso está associado, tá? Agora, existe uma outra possibilidade do uso do array, que talvez seja a mais conhecida de todas, que é o array retangular. Então, eu posso utilizar, deixar um pouquinho mais para baixo aqui, esse array retangular, que é o primeiro, na verdade, que aparece aqui na minha listagem. Clico sobre ele, ele me pede para selecionar um objeto, novamente seleciono, Enter, e agora ele já me mostra a possibilidade de trabalhar com esse retangular array. Então, eu posso aumentar ou diminuir essa malha aqui que eu tenho, tanto pelos grips aqui, como se eu quiser modificar as linhas e colunas, eu posso modificar aqui. Em vez de 3 linhas, eu quero 2. Em vez de um nível, eu quero 2 ou 3, por exemplo. Isso serve para quando a gente está trabalhando em objetos em 3D. Aqui, tanto faz, eu quero um nível só. E eu posso modificar a quantidade de colunas. Então, eu tenho 5 colunas aqui e eu quero só 3, por exemplo. Então, eu tenho essa possibilidade de trabalhar com isso. Se eu quiser, eu também posso mexer pelos grips aqui. Isso vai aumentar o meu número de colunas e vai aumentar o meu número de linhas. Ó, se eu trabalhar aqui, isso automaticamente. E aqui eu modifico a distância entre essas colunas. Então, eu posso mexer aqui para modificar essa distância e mexer aqui para modificar a distância entre as linhas. Eu posso fazer isso por aqui, ou eu posso fazer essa distância por aqui também, ó, a distância entre elas, entre as colunas e a distância entre as linhas. Nessa aula, nós vimos como trabalhar com os 3 diferentes tipos de array do AutoCAD 2013. O array polar, o array patch, que é de caminho, e o array retangular. Treinem um pouquinho e eu espero vocês na próxima aula.